gente, meu nome é Gisele e hoje estamos aqui com... Oi gente, tudo bom? Meu nome é Heloísa. Meu nome é Eduardo Henrique. Puxa a vinheta. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a atualidade, né, acontecimentos e influências no Brasil. E a gente vai falar um pouco, principalmente, sobre 3 acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil, que estão relacionados com pessoas brasileiras, que foram muito tristes, que aconteceram recentemente, né? Primeiro, a gente vai começar falando sobre Juliana Marins. Eu não reconhecia pelo nome, né? Até porque quando eu fui pesquisar, eu ia pesquisar, só aparecer lá, a mulher brasileira do vulcão. Né? Então é importante a gente conhecer a identidade dessa pessoa, né? Para começar, eu vou falar um pouco sobre a profissão dela. Ela era publicitária, tinha 26 anos e estava numa trilha no Monte Rinjani. Me corrijam. Tá certo. Na Indonésia, quando sofreu a queda de aproximadamente 50 metros. Né? Parece que foi de noite, né, essa queda, quando eles dormiram. O que eu vi, eu acho que, eu não sei se foi no Instagram, foi em algum lugar, que tinha como se fosse uma trilha principal. Isso. E ela tava indo com um pessoal em uma excursão. Parece que ela cansou, alguma coisa assim. E aí ela e outra mulher, não sei se é italiana ou é de algum país lá, eu acho que é Itália, se eu não me engano. É a Itália, que é a colega dela. Aí elas ficaram pra trás. Eu não sei dizer se essa mulher italiana seguiu e ela ficou, mas pelo que eu vi no jornal foi que ela meio que escorregou, tropeçou na trilha e aí ela caiu na vala, né? É vala, eu acho. Sim. E aí foi quando acho que deram conta que ela tinha que ela tinha desaparecido, inclusive bem tempo depois. E aí foi basicamente assim que ocorreu o início, né, dessa tragédia, que é uma tragédia. Bom, o que eu tenho conhecimento é que eles realmente estavam nessa trilha, porém, o que todos falam e o que acompanha no caso dá pra perceber é que ela foi realmente abandonada. Porque tinha um guia, certo? Né? Eles estavam no parque, então eles tinham que ter um guia. E o que dizem é que esse guia simplesmente abandonou ela lá e não prestou socorro. Então, por isso que ocasionou que ela fosse cada vez cedendo mais junto com o vulcão e não conseguisse salvar ela a tempo. Isso, no caso das buscas, assim que perceberam, né, tem uma pessoa faltando e tudo mais, eles começaram a busca a partir daí, porém era muito difícil, né, porque quando a gente tá falando dessa trilha, é um local muito alto para esse vale. Então, foi muito difícil, por quê? Porque era muito íngreme essa descida, tanto é que tem aqui nas reportagens de que ela foi caindo aos poucos através disso. Primeira vez ela tropeçou, né? Aqui, ó, caiu aproximadamente 50 metros, mas depois 300, mais depois 800. Então, é muito difícil a busca através de que o local é muito íngreme, de que também a neblina afetou muito, né? Então a busca, muitas horas ficaram paradas, porque realmente não tinha como, não tinha nenhuma possibilidade de ver através daquela neblina muito densa, né? E o sol estava cedendo, então tipo, você tá indo ajudar ela, mas pode ser que você acabe piorando a situação. Exatamente. Mas assim, eu acho que isso aqui é uma opinião minha pessoal, mas acho que muita gente vai concordar. Porque assim, ao meu ver também, houve muita negligência por parte das autoridades do lado local, porque não é puxando sardinha aqui pro Brasil, né, gente? Não é porque eu sou brasileira. Mas eu acho que se a situação tivesse acontecido aqui no Brasil, como por exemplo as enchentes que teve no Rio Grande do Sul, a gente viu que muitas pessoas se mobilizaram, não só pessoas da área, mas população tipo, que nem a gente, pra fazer o que podia fazer. E o que a gente se via em site era que, começou a ir atrás dela, mas a neblina então parou. Não, porque choveu. Não, porque isso. Eu acho que quando se trata de uma vida, obviamente a gente tem que pensar na nossa vida também. Tipo, eu não vou arriscar minha vida para salvar tal pessoa. Sendo que na situação que ela tava, ao meu ver, a primeira vez que viram ela, se eu não me engano, ela tava com vida, ela tava se mexendo. Isso. Então, se ela tava se mexendo, ou era espasmos, ou ela tava com vida. E da vez que encontraram ela pra resgatar, ela tava morta. Então eu não acho que ela tenha morrido quando ela caiu.
eu acho que ela tenha morrido devido a toda a situação que ela se encontrava. Tipo, o Isso, né? frio e enfim. A condição de lá, né? A pessoa tá sem ninguém, tá sozinha, já tá num local que é íngreme, e lá eu tinha visto um vídeo no Instagram que mostrava como era mais ou menos o solo de lá. E aí mostrava um cara assim, no plano, andando. E aí só ele andando no plano, quando ele pisava, o pé dele afundava na areia. Parecia filme de areia movediça, né? Então, assim, a gente imagina, né? Se ela caiu pela primeira vez, aproximadamente 50 metros, tentou subir, caiu mais, tentou subir, caiu mais, né? Então, assim, lá a pessoa fica no desespero. E aí imagina, foram 4 dias de busca. Então imagina a pessoa lá no desespero, tentando subir, só indo cada vez mais distante do que ela queria alcançar, com fome, com sede. Eu não tenho certeza lá mais ou menos como é o clima, mas eu suponho que Deve seja ser seco. frio. E era na boca do vulcão, então a gente Era. pode imaginar o tanto de substância que ela estava ingerindo. Exatamente. E também tem, por exemplo, ela passou tanto tempo ali, ela passou tanto tempo exposta, e com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, de drones e etc., a gente tá vendo aí as guerras que estão acontecendo, poderiam, assim, no meu ver, colocar, sei lá, aqueles cobertores para ela se manter uma temperatura legal para o corpo dela, enviar suprimentos para que ela pudesse, pelo menos, permanecer mais tempo ali para que o socorro chegasse. Mas não foi isso que aconteceu. Exatamente. E eu acho que meio pra finalizar, porque a gente vai falar sobre outros também, pelo que eu vi, também eu acho que saiu agora há pouco na Showcase, que ela, a Indonésia, que foi onde ela aconteceu isso, não vai nem sequer ajudar financeiramente o governo da Indonésia com nem sequer o translado do corpo dela pro Brasil. Então, assim, a família dela vai ter que arcar com todos os custos, que eu acho que é entre 30, 40, 20, 30 mil. Itamaraty informou o traslado de corpos é responsabilidade da família e não pode ser custeado com recursos públicos. No caso, isso o governo do Brasil. Exatamente. Então, assim, eu acho isso de muita falta mesmo, assim, de compaixão com o próximo, porque o mínimo, tendo em vista que ela já morreu, é ajudar com os custos do velório dela, do enterro dela, porque querendo ou não é uma vida. Então, eu achei bem triste Aqui isso. diz que o Ministério das Relações Exteriores afirma que as embaixadas e consulados oferecem apenas apoio com orientações, contatos locais e documentação, com o atestado de óbito, e não ajuda financeira para ajudar que essa família dê o último adeus a essa ente querida aqui na terra dela. Isso, enquanto ela estava sendo procurada, parece que o pai dela ia viajar, né? No fim das contas, parece que ele não conseguiu viajar, e aí ele recebeu de casa mesmo a confirmação do óbito, né? Então é algo assim muito triste. Você vê uma pessoa que está no exterior, né? Tá fazendo uma lista de coisas para fazer, porque ela tava viajando bastante. Mochila. Ela tava fazendo o que ela gostava, né? Tava fazendo aquilo que ela queria, o sonho dela, e aí você, como pai, se deparando com, né, essa notícia, né? Que sua filha morreu fora do país. Então, muito triste, né? Fica a gente aí os sentimentos, tanto para família e etc. Agora a gente vai falar um pouco sobre o acidente do balão de ar quente que teve em Santa Catarina. Exatamente. Para começar, aconteceu aqui no Brasil, no sul, em Santa Catarina, mais precisamente em Praia Grande. O trágico acidente com o balão de ar quente. No dia 21 de junho, o balão que transportava 21 pessoas pegou fogo no ar. O resultado foi devastador. 8 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. Isso daí, eu nunca tinha me deparado assim com um acidente de balão de ar quente, mas eu sempre, desde criança, ficava tipo, como é que um balão de ar quente ele voava, né? E aí a gente aprende lá tudinho com fogo e tudo mais. Aí eu pensava, como é que o negócio do balão não pega fogo, né? Com o fogo que tá fazendo o balão de ar quente subir. Mas tem alguma coisa pra falar? Que antes de José falar, que eu vi que lá em Santa Catarina, tá escrito aqui na nossa pesquisa, que desde 1998 era proibido o passeio, né? O passeio de balões de ar quente, sendo que a realidade é que, pelo que a gente vê, ainda continua tendo esses passeios lá. Então, essa forma também de irregularidade, porque se é proibido por lei um local que não se pode fazer tal coisa, e essa coisa é feita, então a gente vê que também a falta de
falta de... Não é nem investimento, mas assim, falta das pessoas, dos entes Consciência. públicos, consciência da parte da população e também dos órgãos, né? De definitivamente fiscalizar. Porque se é proibido, sim, é muito fácil falar é proibido. Se você não tem fiscalização, todo mundo vai lá e faz, né? E assim, todos os vídeos que eu vi sobre isso na internet é realmente de cortar o coração, ver tantas famílias sendo desamparadas e etc. Então, cortar realmente o coração. E assim, dá pra ver os vídeos nitidamente as chamas tomando conta e, sei lá, acho que isso poderia ter sido evitado, como você disse, por medidas de pessoas assim, Fiscalização, né? fiscalização Fiscalização para conferir se o equipamento está todo bem preparado antes do voo. Tem aqui, a Polícia Civil de Santa Catarina já está investigando. A principal hipótese é que o fogo começou por causa de uma tocha reserva que estava dentro do cesto, o que não é permitido. Né? Então tem sempre que ter essa conferência, né? A tocha, eu não sei onde é essa tocha Nunca reserva. andei ela e foi. nem ando depois dessa. Deus me Fica aquele livre. medo, né? Oxi. Nem eu, mas assim, eu não sabia nem que existia essa tocha reserva, né? Mas sempre tem que ter alguma coisa para ajudar. Agora, a tocha reserva, né? A hipótese seja essa, né? O cesto de, acho que é de madeira, né? Não. O Acho que cesto é madeira literalmente demais, um né? cesto, parece Eu acho que é um aquelas sexo cestinhas normal. mesmo. Bota aí pra gente ver. Vamos lá. Do que é feito um cesto De De bala. balão de ar quente. balão de ar quente. Vime trançado. Eu Pronto. vim escolher Tá. a sua leveza. Deve ser inflamável, então, né? Provavelmente. Pra ser trançado, geralmente é inflamável. Não sei, vem isso na minha cabeça. Mas enfim, eu acho a hipótese deles, né, que tenham começado pela estrutura, que é onde estava a tocha reserva, e que foi se espalhando, né, sei lá, pelas cordinhas e subiu lá no balão. Mas enfim, dá pra notar também que foi uma situação de desespero. E tantas pessoas que tinham lá, né? Dos vídeos, tinha muita gente, eu ouvi falar que tinha muita gente pulando dentro do balão. Sim, É, inclusive uma moça ela se salvou porque justamente porque ela pulou. A maioria das pessoas, até você, morreram queimadas. E uma pessoa, ela pulou quando o balão estava mais perto do solo. Ela pulou, se salvou. Inclusive ela até fez uma postagem nas redes sociais porque estava ela e os pais dela. E os pais dela morreram e ela sobreviveu. Isso, né? E aí abre uma margem pra gente de pergunta. De como que a gente pode fazer um passeio assim, que é tão popular, né? Você vê que 21 pessoas dentro de um balão desse, né? Deve ser muita gente atrás Sim. de andar. E nunca é um balão só, né? Eu passei Só um bem balão com vários. vários balões. Uhum. Então abre uma margem de pergunta que é como a gente pode tornar um tipo de passeio tão popular, né? Que muita gente queria participar realmente é de um lindo, passeio né? desse. Que é muito bonito, deve ser muito bonito, né? A vista, sim. Isso, e aí como que a gente poderia transformar esse tipo de passeio popular em algo seguro, para ter aquela segurança? Porque eu tenho certeza que depois de uma notícia dessa, Ninguém mais vai querer andar de balão. muita gente vai ter desistido de andar de balão de ar quente. Era um sonho que eu tinha, eu gostava muito, né? Mas aí quando chegou essa notícia, eu, eita, adia, né? Deixa pra Deixa próxima, próxima da próxima, Exatamente. né? Então, é isso. Mais alguma coisa pra Não, vocês? custa tudo. Não, só isso. Tá bom, então a gente vai partir agora para um assunto que aconteceu aqui perto de Recife. Foi em Suape. O que aconteceu foi um naufrágio de uma lancha. A notícia que a gente recebeu primeiramente foi de que a lancha capotou. O homem que estava lá na lancha era um homem, uma mulher e um animal de estimação. A mulher é identificada como Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, pela OAB, e o homem, ele era identificado por, deixa eu ver aqui, Serafino Pereira Cabral Júnior. Cabral! Não é meu parente. De E ele 55 é? anos. médico urologista, né? Era. Pronto. E aí, a informação que a gente recebe de todas as notícias, as fontes que a gente pegou, era de que a lancha capotou. O homem, né, o urologista, o médico de 55 anos, ele foi nadando
nadou por 3 horas até ser resgatado por pescadores. E lá ele 3 já... horas? 3 horas. Foi. Caramba. 3 horas até a costa, até ser resgatado por Morri. pescadores. E aí ele foi direto pro corpo de bombeiros, salva-vidas, disse lá tudo que tinha ocorrido e tudo mais, tudo que ele viu. E logo em seguida ele foi pra UPA, né? Na UPA, ele estava no estado geral bom, né? Ele foi atendido na UPA de Pojuca. Ele apresentava pequenas escoriações, porém bom estado em geral, e foi liberado na mesma noite, né? Foi da final da tarde, da metade da tarde mais ou menos, ele passou 3 horas nadando até ser resgatado, foi pra UPA e de noite mesmo já foi liberado, porque ele estava no estado geral bom. E aí, por motivos de, como por exemplo, a escuridão da noite, não conseguiram fazer a busca da mulher e nem do animal de estimação à noite. Exatamente. Buscaram mais no tempo assim, de dia. Teve dia que foi o dia todo, uns 2 dias que foi o dia todo, e outro que foi, paralisou o final da tarde, né, pra procurar a mulher. No fim das contas, a mulher foi encontrada. Morta. Foi morta, não foi? Foi morta. E agora não acharam um animal de estimação. Falaram que o corpo dela foi encontrado a mais ou menos 7 quilômetros do local, né, que aconteceu o acidente. E tem uma parte daqui que fala que quando ele foi, né, resgatado, a Ibaga falou que o mar estava com muitas ondas e muita correnteza e por conta disso o barco virou. Então eu não sei se esses 7 quilômetros de distância foi por conta da correnteza que foi levando o corpo ou se ela tentou, de certa forma, meio que se salvar, porque o instinto é tentar você, quando você está dentro d'água se afogando, é você tentar sair. E ela simplesmente não conseguiu, foi pro outro lado, ou enfim, perdeu força e ela morreu. Eu acredito que ela deve ter morrido afogada, provavelmente. E eu não sei se, mas assim, pra mim deve ser uma das piores mortes, morrer afogada. Porque ao meu ver, você fica tentando se salvar e você não consegue se salvar, e aí sua cabeça vai entrando assim, você fica sem conseguir respirar. Então, assim, pelo menos assim, o corpo dela foi encontrado. Não sei se ainda vão continuar as buscas pra procurar o corpo do... Foi um cachorro, não foi? Foi. Do cachorro. Mas assim, ao meu ver, eu acho que se eu tivesse em uma lancha com minha esposa e o meu cachorro, eu tentaria me salvar, claro. Mas eu também tentaria salvar minha esposa e meu cachorro. Então eu não sei se eu iria só ou tentaria puxar alguma coisa. Assim, se morresse, ia morrer eu e ele. Provavelmente iria ter boias lá, né? É. Não é completamente assim. Eu acho que eu não deixaria meu marido em uma situação como ela ficou. Então eu não sei o que passou na cabeça dele. Dele pode ter pensado, eu vou me salvar e, tipo assim, Gisele que pegue o bracinho dela e resolva. Mas eu acho que, tipo assim, se eu e Gisele tivesse em um barco, eu pensaria em salvar ela também. Minha mulher, tipo, meu marido. No caso dele era a esposa dele. Então eu não sei, porque teve gente que tava falando também que acho que foi de propósito. Tem essas coisas, né, que a gente gosta de ficar comentando nas coisas e tal. Eu, de fato, não sei. Mas eu acho que se fosse no meu lugar, eu provavelmente tentaria salvar. Se pelo menos o cachorro ou ela, na hora eu ia ver, né? Pensar assim também, né? Mas a gente também tem que ver porque, assim, a gente pode até pensar, falta de treinamento, falta de prática e tudo mais, porque você vê, 3 horas foi a hora que ele diz, né, ele acusa de ter passado nadando para ser resgatado, até ser resgatado. Então a gente pensa assim, se foi 3 quilômetros nadando, nossa, o lugar deve estar distante, assim, a nível muito distante. alto mar praticamente, né? Então a gente também tem que abrir essa margem aí, que, tipo, pra mim eu não vou mentir, né? Se fosse por palavras eu diria, eu tentaria salvar a pessoa. Mas na hora também você não pensa. Na hora é muito desesperador, é muita pressão, você não age pensando, né? Você age pelo músculo, é um instinto, né? Como você disse. Então a gente também tem que ter noção disso daí, que não é só falta de prática. Ah, mas porque é uma mulher e falta de prática de nado, de atividade física e tudo mais, pode ter resultado disso. Mas não é só isso, gente, né? Porque se o homem, ele passou 3 horas nadando, com certeza vai ser muito mais difícil para qualquer outro tipo de cachorro, mulher. O cachorro eu acho que não tinha nem muito o que fazer, né? Porque, gente, tem cachorro que você bota num rasinho já fica querendo sair, imagina em alto mar. E eu também não levaria um cachorro pra um passeio de lancha em alto mar, né? Pera aí também. É a minha opinião.
Fala uma coisa. Acho que agora a gente já pode puxar pro próximo tópico, na verdade. Gente, como é a atualidade do Brasil, eu achei importante colocar um pouco aqui, principalmente para descontrair também o Oh clima, my god. a gente falar um pouco sobre o desempenho dos atletas no Mundial de Clubes. Palmeiras Eu ou não posso, Botafogo? assim, eu acho que eu não posso falar muito, porque eu não estou muito, assim, acompanhando. Eu só sei que o Botafogo ganhou do PSG. Foi. Foi. Ganhou de Assim, 1 a 0. deu 1 a eu sei 0. que todo mundo ficou bem surpreso. Foi o negócio do Messi, né? Que ele saiu revoltado. Não, Não, mas não acho foi que do foi- Botafogo, não, foi foi outro do- time. Palmeiras. Não, foi do Flamengo. Foi. ontem. Eu não sei, mas eu vi em algum lugar que o Deixa Messi, eu- porque perdeu para um time brasileiro e o Messi saiu muito foi contra o revoltado. Palmeiras. Empatou contra o Pronto, Palmeiras. foi, empatou contra o exatamente. Palmeiras. Aí ele saiu muito Nossa, o Messi, revoltado. o Messi, Poxa, empatar, Messi. assim, com o Palmeiras, gente, vamos lá, né? Enfim, né, pra quem não tá muito atualizado do assunto, esse ano, 2025, começa o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que é Super Mundial de Clubes. Né? Isso daí, ao invés de ser só como antigamente eram 5 times, parece, e aí faziam, no total, 4 disputas diferentes. Pesquisando. Esse ano já foi diferente, já pegou por volta de 4 vezes 8. Do nada, Fica por volta de Inclusive, ó, tem 32. 32. vários vídeos aqui dele saindo, Messi, né? Saindo do jogo sem camisa, muito, muito, muito bravo, porque ele empatou com o Palmeiras, gente. Assim, né? O Messi, na escala de jogador que ele é, né? Assim, não posso falar muito. Tá né, ficando pelo velho, mas tá ficando velho. Nossa, gente. E também num time assim que a gente não podia esperar tanto do resto da equipe, né? A gente sabe que é uma equipe que tem financeiramente boa, a gente não pode subestimar o resto dos jogadores, mas que ainda assim abre aquela margem, né? Não é só porque é o time do Messi que, nossa, porque o Messi, não. Varia da equipe toda também, não é o Messi que joga com a 10 e não tem mais nenhum outro jogador, né? Vai de muitos jogadores. Porque se fosse assim também, era 11 contra 1, né? E 11 contra 1 a gente sabe que o placar é meio óbvio. Mas, continuando... Quais são os próximos jogos? Não, eu quero só uma pergunta. Botafogo, porque eu vi que vai ter um embate agora nas oitavas, eu acho, né? Botafogo e Palmeiras. Pra quem vocês torcem? Olha, Botafogo ou Palmeiras? Enquete. eu gosto bastante do Palmeiras. Porém, o Botafogo tá numa fase que com os titulares, ele poderia ter ganhado o Atlético de Madrid, mas ele relaxou porque ele já tava quase classificado. Eu voto no Botafogo. Eu também, então motivos, Botafogo. Pronto, 2 contra 1, ganhou. Que doido, ele acabou de falar Botafogo. Tu falou Palmeiras? Não, eu falei Botafogo, porque 3 eu tenho motivos. 3 contra 0 ganhamos. Entendeu? Não importa a opinião da produção, então ganhamos. Não, a a opinião produção, importa. o voto de vocês. Botafogo, né? Corinthians versus Flamengo. Não, Caio. Botafogo, Botafogo ou Palmeiras. Palmeiras? Somos todos pelo Botafogo. Botafogo. Pronto, Pronto, todo mundo é Botafogo, Botafogo. gente. Todo mundo é fogão. Botafogo em Atlanta. Lugar do brasileiro é do lado do fogão, tá bom? Botafogo campeão. Continua. Qual é o hino do Botafogo? Quem botou o hino? Botafogo. Botafogo, campeão. Desde Campeão. 1910. É 11? É 10. É 10 a 11. Tá bom, querido. É, Gente, eu vou Tá continuar bom, agora. tá bom. Vamos continuar. Enfim, começou 32 times, ao invés de ser nas competições passadas, se eu não tô enganado, eram 5 times. E era bem curto, assim, era tipo, o brasileiro pegava o campeão do continente, eu não me lembro se era africano, se era Oriente Médio, alguma coisa assim. E que depois disso eles iam para uma semifinal contra o time geralmente da Arábia. E depois disso é que ele pegava o time que geralmente era o europeu, né? Porque são América do Norte, América do Sul, Europa, África. Eu não tenho certeza se o Oriente Médio é separado. Ásia e Oceania. Eu não tenho total certeza se era assim antigamente. Mas de hoje em dia está sendo 32 clubes. Eu não tenho também total certeza de como é, mas parece que é o vencedor da Libertadores, claro.
e eu não me lembro se é da Copa do Brasil ou se é do Brasileirão. Os mais bem colocados, alguma coisa assim. Mas assim, a gente vê que da América do Sul, principalmente na primeira rodada, os únicos times da América do Sul que ganharam Foram do Brasil. Botafogo e Flamengo. Né, e permaneceram com a invencibilidade até a terceira rodada, que foi Botafogo contra Atlético de Madrid, Botafogo quase classificado, acabou perdendo o jogo de 1-0, né, perdeu ali com a invencibilidade dos times brasileiros, porém a gente vê desde o começo que foi uma baita de uma campanha. Flamengo no segundo jogo perdendo de 1-0 do Chelsea, virou e ainda fez mais um. Só pra bater na cara dos europeus, né? Adoramos. Estou muito feliz falando isso. Tá muito. E Botafogo ganhando do Paris, né? Um resultado histórico. E que já temos ali uma classificação, mais ou menos, de como seriam as oitavas de final. Como Heloísa Cabral disse, o Botafogo vai pegar o Palmeiras nas oitavas de final. O Sport. Não, o Sport Eu ia falar Sport. Tá nem perto. tá rebaixado. Foi? Eita, briguei. Deixa eu ver aqui o chaveamento, galera. Ó, datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Sábado, Palmeiras contra Botafogo. Duelo pra saber quem é que vai pras quartas dos dois times brasileiros. Eu sou mais fogão. Todo mundo no caso. Unânime. E Benfica contra Chelsea. Às 5 horas também vai ser jogando. 5 horas também, que eu não sei que eu tô. Vou indicar alguns jogos aqui também, do que a gente tá Palmeiras e falando. Botafogo tem um. Também vai ser Também vai ser. Perdão. Enfim, domingo, PSG contra Inter de Miami, né? A gente vai ver aí o atual time do PSG que ganhou a Champions, uma vitória histórica, né? Porque eles nunca tinham ganhado, e aí tem aquele meme lá todinho. Quando o Mbappé saiu do PSG, o PSG foi ganhar alguma coisa. Sem ser a Liga Francesa, né? Enfim, continuando. Flamengo contra Bayern de Munique, esse jogo eu vou ver. Vai? Esse Ele jogo vê eu vou ver, todos, com no caso. certeza. Não, eu vejo só o do Quem vê todos é Pedro. Pedro veio em várias telas, inclusive. Vou falar depois aqui um negócio em homenagem a Pedro. Eita. Não, é coisa boa, é coisa boa. E segunda-feira tem aqui alguns jogos, segunda e terça, que ainda não foram definidos, né? Que é o primeiro do grupo E contra o segundo do grupo F, por aí vai. Que ainda tá tendo a rodada, né? Mas a maioria dos times brasileiros só falta quem? Fluminense, só falta o Fluminense se garantir. Bora Fluminense, a gente tá na torcida. Mas falando também um pouquinho aqui, porque falei que ia falar esse negócio de Pedro, né? Aí o Pedro tava falando lá na sala que ele assiste a VNL. Que pra quem não sabe, VNL é o negócio de vôlei. É como se fosse um mundial de vôlei. Voleibol feminino e masculino. Eu vou falar do feminino porque eu não assisto masculino. Mas... As coisas é sem graça. Não, eu acho muito agressivo. Mas sobre a VNL feminina, o Brasil tá em terceiro lugar no ranking, tá atrás somente da Itália, que tá em primeiro lugar, e da Polônia. E essa semana, no caso não essa semana, na segunda semana de julho, o Brasil vai voltar em quadra na China. E o Brasil vai jogar contra a Bulgária, França, Polônia e Japão. Então aí, se você, que nem Pedro, é interessado em vôlei, em VNL e em todos os jogos possíveis, também é legal a gente assistir jogo de vôlei, porque é massa. Apoiar nossas meninas. Exatamente, apoiar nossas jogadoras que tá aí. Mais relaxante do É. que o futebol. Todas com um time novo, inclusive a maior bloqueadora da VNL é brasileira, tá? Júlia Cudes, muito respeito. E é isso, gente. Muito bom. É isso, gente. A gente vai deixar o episódio por aqui, né? A gente falou sobre Sobre muita temas. coisa. Muitas coisas. Foi uma explosão, né? De Informações. temas, de informações também, né? Espero que vocês consigam. A gente espera que todos vocês A informação tenham passada. absorvido todas essas informações. Isso, pronto. Exatamente. E aí, deixem um palpite de vocês aí nos comentários. Bora fazer uma Bora fazer uma enquetezinha, enquete né? no story, dá pra fazer no Isso, story. eu vou fazer pra você. Exatamente. Interação conosco, pessoal. Pronto, é isso, gente. A gente vai deixando o episódio por aqui. Se inscreve no canal, dá Curte, like, comenta. Ative o compartilha. sininho, compartilhem com a família, com o amiguinho, o periquito, papagaio. segue no Instagram. E é isso, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. gente.